Considere um ponto P em uma circunferência de raio R no plano cartesiano. Seja Q a projeção ortogonal de P sobre o eixo X, como mostra a figura. E suponha que o ponto P percorra, no sentido anti-horário, uma distância d menor ou igual a r sobre a circunferência. Então, o ponto P percorrerá no eixo X uma distância dada por... Essa questão ela já é um pouquinho mais complicada de se entender. Então eu fiz aqui uma animação que vai tornar ela bem mais clara. O que está acontecendo é o seguinte. A gente tem um ponto e uma circunferência em um plano cartesiano. E aí a gente vai pegar a projeção desse ponto sobre o eixo X. Daí, esse ponto vai andar uma certa distância sobre a circunferência. E a partir daí, a gente vai traçar uma nova projeção sobre o eixo X. Então, a questão nos diz que essa distância aqui, percorrida na circunferência, vale d. E o que ela quer saber é quanto foi essa distância aqui percorrida pela projeção no eixo X. Então, nossa pergunta aqui é saber quanto vale essa distância, que eu vou chamar de x. Então, agora que ficou mais claro o que a questão está nos pedindo, a gente tem que ter uma estratégia de como resolver essa questão. E, basicamente, a gente tem que se valer das medidas dos raios dessa circunferência. Então, como que a gente pode prosseguir? A gente sabe que essa distância vale r, e essa aqui todinha também vai valer r. Eu vou botar um pouco mais para cima porque aqui a gente vai fazer uma projeção dessa medida de x aqui em cima. Então, se a gente prolongar a projeção desse outro ponto para cá para cima também, a gente vai ter a mesma medida. Então, isso daqui também vale x. E bem aqui eu tenho um ângulo que eu não sei quanto é, então eu vou chamar de alfa. Então, aqui basicamente a gente já tem tudo o que a gente precisa para resolver essa questão. A distância d que esse ponto percorreu na circunferência, que foi nos dada, a medida do raio, que é r, e essa distância que a projeção percorreu no eixo x, que eu chamei de x. E aqui, como a nossa projeção ela é ortogonal, esse ângulo aqui ele vai ter 90 graus, assim como esses aqui também. Então a gente aqui tem um triângulo retângulo, eu vou chamar esse pedacinho aqui de y, de tal modo que x mais y vai ser igual ao nosso raio. Então a gente tem duas medidas desse triângulo, então a gente pode relacionar essas duas medidas usando aquelas relações trigonométricas que a gente já conhece. Então aqui eu posso escrever como o cosseno de alfa sendo igual ao cateto adjacente, que é o y, dividido pela hipotenusa, que é o nosso raio. Isolando esse y, a gente tem que y vai ser igual a r vezes o cosseno de alfa. E aqui vem um detalhe importante. A gente tem que trocar esse alfa por uma relação em radianos. Aqui, a questão nos forneceu um arco de circunferência. E esse arco ele está sempre relacionado com a abertura desse ângulo. Quanto maior o alfa, maior vai ser o meu arco de circunferência. Inclusive, a gente pode escrever o ângulo como sendo a distância do arco dividido pela medida do raio da circunferência. Basicamente, a gente está transformando isso para radianos. Se esse pedaço aqui de transformar para radianos ficou um pouco confuso, mais à frente eu vou explicar em separado. Mas agora vamos continuar a questão. Se você ainda não está bem acostumado com radianos, por enquanto só aceita que alfa pode ser escrito dessa forma. Depois eu vou explicar melhor sobre isso. Então agora o que a gente pode fazer
é substituir o valor de alfa nessa expressão aqui. E a gente vai ter finalmente que y vai ser igual a r vezes o cosseno de d dividido por r. Só que a gente tem que lembrar dessa relação aqui, ó. A gente tem que x mais y é igual a r. Então, x, que é o que a gente quer descobrir, vai ser igual a r menos o y. Só que quem é o nosso y? X vai ser igual a r menos r vezes o cosseno de d dividido por r. Por fim, x vai ser igual a r, e aqui a gente vai botar tudo em evidência. Então fica 1 menos o cosseno de d sobre r. E se a gente voltar nas nossas alternativas, a gente descobre que é o item B. Agora vamos voltar para aquele ponto sobre a questão do radiano. Por que a gente pode escrever um ângulo alfa, como sendo a distância dividido pelo raio. Primeiro a gente tem que saber a definição de radiano. Quanto é um radiano? Um radiano é quando essa distância aqui ela vale exatamente r. Isso é um radiano. E como o alfa ele depende, tem uma relação estrita com a distância, ou seja, quanto maior o alfa, o ângulo, maior vai ser a distância, a gente pode escrever que o nosso ângulo ele é uma relação entre a distância dividida pelo raio. Ou seja, quantas vezes cabe o raio dentro dessa distância. Porque a gente já sabe se essa razão aqui for 1, é porque aqui é exatamente 1 radiano. Se essa razão ela for menor do que 1, é porque alfa é menor do que 1 radiano. E se for maior do que 1, é porque alfa é maior do que 1 radiano. Então, radiano basicamente é ver quantas vezes o raio cabe dentro de uma circunferência. Sendo que 1 radiano é o arco da circunferência, que vale a medida do raio da circunferência. Então aqui a gente consegue ver que quanto maior o ângulo, maior vai ser essa distância. Eu espero que com isso tenha ficado bem clara essa questão. E ficamos por aqui. Espero que tenham entendido e